Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre a minha experiência de intercâmbio aqui na Inglaterra, de intercâmbio de estudo de inglês. Resolvi trazer pra vocês como que vai ser a minha experiência, como que foi sair do Brasil pela primeira vez pra fazer um intercâmbio, foi minha primeira viagem internacional. Por mais que eu não vim direto pra Inglaterra, eu passei em outros países antes, mas foi a minha primeira motivação de sair do país, então eu resolvi trazer pra vocês. Se você, assim como eu, tem esse sonho de sair do Brasil, o que você poderia fazer pra te ajudar também. Você saber que nem tudo também são mil maravilhas, então vem comigo que eu vou contar um pouquinho dessa minha experiência pra vocês. Pra quem não sabe, eu fiz intercâmbio em 2017 em Brighton por 2 semanas de estudo de inglês e 2 semanas viajando pela Europa, fiz uma Eurotrip. E aí eu quero contar pra vocês como que foi essa minha experiência, o que me fez decidir fazer intercâmbio, por que eu não fiz em Londres, por que eu escolhi Brighton. Não sei nem se vocês sabem onde é Brighton. Brighton é uma cidade no sul da Inglaterra, é uma cidade praiana. É bem famosinha entre as cidades de praia da Inglaterra, porque é uma cidade bem universitária, tem um pier, tem 2 famosos youtubers que moram lá, que é a Zoella e o PewDiePie, que eles moram lá, mas você não vai encontrar eles andando na rua, porque eu fiquei por 2 semanas lá, não encontrei ninguém. Enfim, é uma cidade bem famosa do sul da Inglaterra. Como era a minha primeira viagem internacional, e assim, minha família não é rica, eu não sou rica em nada disso. Meu primeiro intercâmbio eu parcelei, na verdade, eu entrei em contato com uma agência, o intercâmbio em si foi parcelado, que foi a escola e a acomodação. O ticket a gente juntou dinheiro pra comprar as passagens, no caso eu viajei com meu ex, e aí a gente comprou as passagens e todo mês a gente tentava economizar o máximo possível depois de pagar as nossas contas pra gente comprar o dinheiro pra nossa viagem, pra comprar o câmbio. No caso, na época, a gente até escolheu usar o cartão da Confidence pra colocar câmbio online, porque no caso a gente ia vir pra Inglaterra, que seria a Libra, mas depois a gente ia viajar pra alguns países da Europa, que seria a Euro. Então a gente não queria comprar tudo na nota, então a gente colocou algumas moedas lá dentro do cartão digital, compramos as notas digitais, porque se acaso acabasse uma, que nem a gente não usou toda de Libra no cartão, e a gente fosse pra Europa, depois que a gente gastasse todos de euro, eles começavam a tirar, fazer a conversão já automática da Libra no cartão pra euro, se acaso a gente precisasse usar como emergência. Então essa foi uma decisão muito inteligente. Eu uso até hoje o cartão da Confidence. Então foi assim, a empresa que eu usei de intercâmbio foi a CI Intercâmbio, que eu comprei, a gente deu um valor de entrada e foi pagando mensal. Acho que a gente pagou 1 ano e meio antes da gente vir para o intercâmbio, foi pagando boleto, assim, veio um talão cheio de boleto, e a gente foi pagando todo mês, e a gente adiantando quando a gente tinha dinheiro a mais, porque no caso, no Brasil, além de eu ter salário, eu recebi uma comissão, então recebi uma comissão a mais e que desse pra pagar uma parcela, eu sempre pagava, adiantava a parcela. A gente resolveu fazer por 2 semanas pra gente, porque assim, a gente já estudava inglês, a gente queria só destravar a fala, e também porque 2 semanas é a metade do valor de um intercâmbio de 1 mês, então assim, saiu muito mais em conta. Foi 2 anos de juntando dinheiro, pagando parcelado pra gente conseguir fazer. E obviamente a gente trouxe cartão de crédito, né, também. Então assim, dinheiros não tínhamos, então a nossa viagem, o nosso intercâmbio foi no custo baixo. A gente queria fazer tudo do mais barato, então assim, quando a gente saía, a gente provavelmente, quase todas as vezes a gente comeu no McDonald's pra não gastar muito, que o McDonald's é barato aqui. E a gente não ia, tipo, em bar, porque eu não bebo também, a gente não ia em festa, nada disso. A gente andava muito, o que dava pra gente não gastar com transporte, a gente tentava andar, se matava de andar, pra não ficar pagando transporte. Principalmente em Brighton, acho que em Brighton a gente só usou ônibus uma vez, só foi uma vez que a gente usou ônibus, porque a gente fazia tudo andando, a gente andava a Brighton inteira só assim, andando, sem final. Quando chegamos lá na escola, na minha sala você faz o teste, né, pra saber o seu nível, e aí na minha sala não tinha nenhum brasileiro, que eu acho que me ajudou bastante, porque aí eu não teria como recorrer ao português se acaso eu não soubesse alguma palavra em inglês. Na minha sala tinha árabe, tinha mexicana, colombiana, japonesa, francês, turco, tinha todo mundo menos brasileiro. Então isso me ajudou bastante a aprender inglês, porque não tinha como eu, assim, recorrer a nenhuma outra língua, porque na verdade na época eu nem sabia francês, depois eu aprendi francês, mas o francês tá na minha sala e é irritante, eu odiava ele. Então também não ia recorrer pro francês se eu soubesse francês naquela época. Meu professor era maravilhoso, eu estudava só no período da manhã, não peguei pra fazer intensivo, que tinha gente que estudava de manhã e de tarde, só tinha acho que 30 minutos de pausa. Eu só fiz o horário da manhã, que eu acho que era das 8 ao meio-dia, eu acho que era das 8 ao meio-dia, 4 horas. E aí depois eu tinha o tempo livre, tanto pra ir fazer compra, pra ir tirar foto, pra gravar vídeo, que na época a gente tinha outro canal. Então assim, uma coisa, esse negócio de luxo, porque assim,
consegue ter os dois tipos de intercâmbio. Tem um intercâmbio assim, maravilhoso de luxo, tudo que você quer, e um intercâmbio barato, que nem quando a gente veio, comia tudo de mais barato, como eu disse. Também quando fazia compra, a gente fazia compra na Primark, no máximo de TK Maxx, não fazia nada de luxo. A gente tinha amigos que ia, nossa, pra restaurante, que ia pra festa, isso, aquilo, e a gente não quer. Ai, vamos comer no tal restaurante? Não, a gente vai comer no McDonald's. A gente sempre falava não. A gente parecia até aqueles pessoal, tipo assim, sei lá, o pessoal devia estar achando assim, nossa senhora, eles são muito chatos, porque eles não gostam de gastar dinheiro. Mas na verdade a gente não tinha muito dinheiro pra gastar, e o que a gente tinha era planejado pra gastar o período da viagem inteiro. E no final até chegou a sobrar dinheiro. Eu acho que se eu fosse fazer de novo, eu não fazeria nada diferente, porque foi muito legal a experiência, e eu acho que o luxo não trazeria nada mais pra mim do que foi a experiência no total, sabe? A gente comprava na Poundland, gente, eu comprei tanta coisa na Poundland. Eu acho que tem um vídeo aqui antigo da época do intercâmbio que eu gravei sobre a Poundland, o que eu comprei na Poundland ainda em Brighton, quando a gente tava na casa do Host Family, e depois eu gravei quando cheguei no Brasil as coisas que eu comprei na Primark. Eu vou deixar todos os vídeos linkados aqui pra vocês. Então assim, se você vai vir com pouco dinheiro e você ficar pensando, ai, nossa, eu não vou conseguir me divertir porque eu não tenho muito dinheiro, não faça isso, gente, porque a experiência do intercâmbio é muito mais do que você ficar gastando e comendo coisa de luxo. Vai muito além de tudo isso. E assim, minha experiência foi maravilhosa. Foi a viagem que fez eu falar, eu quero sair do Brasil, não quero mais morar no Brasil. Então assim, nada de não ter o dinheiro me impediu de ter a melhor experiência da minha vida. E uma das coisas que fez a gente escolher não ter uma viagem de luxo foi, entre ter uma viagem de luxo e só ficar na Inglaterra, do que ter uma viagem low cost, ficar 2 semanas na Inglaterra e conhecer outros países, a gente preferiu conhecer o máximo de países que a gente podia. Porque a gente poderia ter ficado na Inglaterra por 2 semanas e ter gastado um monte de dinheiro e ter vivido um intercâmbio assim de luxo, mas a gente escolheu dividir o dinheiro e conhecer mais lugares, que aí depois a gente foi pra Paris, fomos pra Bruxelas, fomos pra Turquia. Então assim, eu preferi conhecer mais países, e fomos pra Holanda também, e conhecer mais países do que ter uma viagem de luxo só por 2 semanas na Inglaterra. Aí eu também, bastante gente me pergunta por que eu decidi fazer com uma agência. Foi assim, eu sempre quis viajar fora do país, e pra mim sempre foi uma coisa impossível, tipo assim, muito longe de acontecer, mas eu sempre quis. Chegou uma época que quando eu comecei a estudar inglês, porque eu queria me candidatar pra universidades dos Estados Unidos, foi na mesma época, comecei a sentir a necessidade de viver essa experiência, assim, eu não aguentava mais, sabe, já ficava, tudo pra mim já não fazia sentido. E aí, na primeira opção, comecei a pesquisar um monte, todo tipo de agência, porque pra mim, como era a minha primeira viagem, eu queria ir com uma agência, porque se acontecer algo errado, teria alguém que eu pudesse ligar e tentar resolver as coisas, sabe, e ter o máximo de organização, porque eu já sabia o que estava fazendo. Por mais que eu pesquisava bastante sobre viagem, eu senti que pra minha primeira viagem, eu teria que ter alguém que soubesse o que estava fazendo, pra mim não ter problema. Então assim, o intercâmbio do estudo, eu escolhi fazer por uma agência, e a Eurotrip depois, as viagens de país, a gente fez por nós mesmos. A gente que escolheu os hotéis, blá blá blá, as passagens de ônibus, mas o intercâmbio eu quis fazer por uma agência. Até porque na época, como a gente ia fazer intercâmbio pra Inglaterra, ter a documentação certa pra passar na imigração é muito importante. Porque assim, eu estava cagando de medo de dar merda na imigração. Por mais que eu não tava fazendo nada de errado, a gente ouve tanta coisa na imigração da Inglaterra que eu ficava assim, gente, se faltar um papel, eu trouxe minha vida inteira. No entanto, quando a gente foi passar na imigração, eu abri a pasta assim, a mulher até deu risada. Tipo assim, eu tinha tudo. Se ela pedisse alguma coisa que não tivesse lá, praticamente seria impossível. Só se ela arranjou alguma coisa na cabeça dela, porque eu tinha tudo que era pedido. Isso me fez querer ir pela agência, porque a gente já mandou a carta da escola, a carta de acomodação, tudo certinho pra mim. Sobre a imigração, gente, foi assim, não foi nada do que eu esperava. Eu pensei que eles iam fazer um monte de perguntas. A mulher perguntou o que eu tava fazendo aqui, que eu ia vir pra escola, onde ia ficar, mostrar a carta de acomodação, a carta de acomodação, pediu o seguro, mostrou o seguro. E antes da gente chegar nessa mulher que tava pedindo, tinha um moço que ficava na frente dividindo assim, passaporte aqui, passaporte europeu, blá blá blá. Que a gente passou na imigração, como o nosso voo foi pra Bruxelas, a gente veio de trem de Bruxelas pra Londres. Então a imigração, quando é de trem, você passa na imigração da Inglaterra no lugar. Então a nossa imigração da Inglaterra foi em Bruxelas, que a gente passou pra pegar o trem. E aí o cara, nossa, brasileiro, começou a falar aquelas coisas, né, Lula, Dilma, Neymar, blá blá blá. E tipo assim, super gente boa. E a gente foi pra fila pra passar realmente com a agente de imigração. E aí ela pediu todas as documentações, eu entreguei as documentações, ela carimbou o visto de estudante. Ser organizado é uma coisa que me ajudou bastante. Eu tinha baixado os mapas das cidades que a gente foi, tudo offline no Google Maps. Se vocês não sabem, eu posso ensinar vocês. Você consegue baixar o Google Maps, o download de uma cidade, tipo assim, uma área offline. Então quando você tá nesse lugar e se não tiver internet, você consegue ainda localizar as coisas. Eu abaixei todas as cidades que a gente ia, porque assim, como a gente só ia comprar o chip quando a gente chegasse na Inglaterra, porque eu não ia comprar um chip em Bruxelas e um chip na Turquia, sendo que eu ia ficar pouco tempo lá. Então a gente só comprou o chip quando a gente chegou em Brighton, na verdade. Então assim, a gente ficou todo esse tempo sem internet. A gente só conseguia internet quando a gente ia num Starbucks, a gente conectava o Wi-Fi, tipo, só pra ver o trajeto que a gente tinha que fazer até o hotel, alguma coisa assim. Mas de resto, era só andando. Eu acho que a gente nem pegou um mapa assim impresso, era só o mapa offline do Google. Então
Então assim, a gente tinha muitas baterias externas pra não ficar sem bateria. Então é isso, eu acho que da minha experiência foi a melhor experiência da minha vida. Eu acho que foi o que me fez destravar a mente de falar que não, o Brasil não era algo pra mim, que eu queria. Eu já sabia antes, mas foi algo que confirmou o que eu sabia, sabe? Foi aquele negócio assim, o que você tá pensando é realmente certo, again, e eu acho que lá não é o seu lugar. Foi muito bom pra experiência de aprender inglês, porque eu me destravei, porque assim, a gente sabe muita coisa na teoria no Brasil, a gente entende, mas falar é outro nível e ter vergonha de falar. E quando você tava ali num ambiente que tá todo mundo aprendendo, as pessoas também não têm vergonha, não tem julgamento, né? A gente tá todo mundo no mesmo barco, entendeu? Não tem julgamento. Eu sinto que a gente tem mais julgamento de outros brasileiros que falam inglês do que dos próprios ingleses ou de outras pessoas. Porque assim, nunca ninguém de outra nacionalidade que também tá aprendendo a falar inglês ou sabe falar inglês me julgou. Ou os britânicos que eu conheço, que no caso eu moro com britânicos, sou casada com britânicos, nunca ninguém me julgou com isso. Eles me ajudam. Agora, brasileiro julga, não sabe nem o verbo tipo direito e já acha que pode ficar apontando dedo pros outros, entendeu? Então assim, não tenha medo. E se você tem o sonho de viajar, fazer uma Eurotrip ou aprender inglês, eu super indico você fazer intercâmbio na Inglaterra. E eu postaria um vídeo aqui de razões para fazer intercâmbio na Inglaterra nas próximas semanas, mas quando eu postar, eu vou deixar linkado aqui no canal. E outra coisa que eu ia falar, entre Londres e Brighton, a gente escolheu Brighton, que é tudo mais barato. O custo de vida é muito mais barato que Londres. E a transporte, tipo assim, dependendo do lugar que você quer ir, é tudo muito mais caro. Então, Brighton a gente fazia tudo de a pé, o custo de vida era muito mais em conta e o intercâmbio era muito mais em conta do que Londres. Então, se você gostou, curta aqui embaixo, se inscreva aqui embaixo também. Não se esqueça de ativar o sininho e me seguir lá nas redes sociais. Então, beijos e até a próxima. Bye, bye.